Olá, gente linda desse meu Brasil varonil e do mundo, né? Aqui é o Glaucio Costai, astrólogo e tarólogo aqui no Espírito Santo. E hoje eu vou falar da próxima lua cheia. Da lua cheia do dia 5 de maio. Tivemos a lua nova, né? Que foi o eclipse total solar, que vai sacudir aí o nosso segundo semestre. E agora teremos a lua cheia, que é um eclipse lunar. Eclipses lunares sempre ocorrem na lua cheia. Então, a lua cheia, ela já tem uma energia de ápice, de topo, de máximo, de exaltação. Quando ela é eclipse, que já tem também isso como propósito, isso fica aumentado, né? Isso é algo que aparece. Então, neste eclipse, é preciso também ter cuidado. Bom, primeiro, um eclipse lunar em uma lua cheia. O eclipse solar sempre traz o passado de volta. O eclipse lunar obscurece o passado. Situações e pessoas que vinham se repetindo, né? Situações e pessoas que nos colocavam em crise, situações e pessoas aonde nós estávamos apegados, tendem a sair de cena, ser obscurecida, ser esquecida, por algum motivo sair do circuito. E quem se apresenta são fatos completamente novos. Situações novas, pessoas novas. Como é trazido por um eclipse, costuma vir em situações de crise, né? Acontece uma situação de crise, qualquer, familiar, financeira, emocional, de saúde, e se apresenta algo ou alguém novo. Às vezes o contrário. Às vezes está tudo muito bem, tudo muito calmo. Você conhece alguém, se apresenta alguém ou algo novo, e ali é o catalisador de uma crise. Crises são sempre efeitos de eclipse. Por isso que nós sempre dizemos que você não deve estar em nenhuma situação por um fio em um eclipse, porque ele é um grande holofote que vai colocar aquilo dali, clarear aquilo dali, e isso vai virar uma crise. Ele sempre decide algo. Eclipse sempre decide algo, para um lado ou para outro. Mas as coisas não permanecem como estão. Eclipse dá movimento. As coisas não ficam naquele marasmo. A vida não fica igual. Então vamos lá. O eclipse é de lua cheia. Ele ocorre no dia 5 de maio, às 14 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos falando aqui do Brasil, tá? E eles é 14 graus de Escorpião. Ou seja, a Lua vai estar em Escorpião, o Sol a 14 graus de Touro. Se você tem planetas pessoais, só vale planetas pessoais, de Sol a Marte, em conjunção ou oposição a este eclipse, você é o convidado do eclipse para bailar com ele nos próximos 6 meses. Então, se você tem Sol, Lua ou qualquer outro planeta pessoal, Mercúrio, Vênus e Marte, a 13, 14 e 15 de Touro ou Escorpião, se você tem ascendente nesses graus, meio do céu nesses graus, parte da fortuna nesses graus, você é o convidado do eclipse. Você precisa se cuidar antes e durante, tá bom? E depois, até outubro, quando teremos novos eclipses da mesma natureza. Então, fica a dica. Eclipses no eixo Touro e Escorpião, primeira coisa, eles estão falando de dinheiro. Do nosso dinheiro pessoal, que nós ganhamos com o nosso trabalho, mas do dinheiro coletivo, da moeda, do mercado, né? Das finanças. É isso que está sendo dito.
o que é sólido, touro, e o que vai ser destruído, o que vai desabar, o que está oco, escorpião. Ok? Então, esses eclipses nesse eixo, e eles serão os lunares deste ano, eles vão mostrar o que realmente nós temos de sólido em nossa vida, em nosso mundo, em nosso país, e o que já deu o que tinha que ter dado, o que é mentira, o que é falso, o que é inconstante, inseguro, que vai ser retirado. Ok? Bom, quais são os participantes? Quem está junto desse eclipse? O eclipse, que é a lua cheia, está se opondo a Urano, Sol e Mercúrio. Bom, Sol e Mercúrio são planetas pessoais. Mercúrio está sempre próximo do Sol, então não tem assim um grande efeito. Mas o eclipse, quando Urano, que é um planeta transpessoal, o eclipse ele fala de uma coletividade. Ele só fala de você se os graus do eclipse baterem em cima de um planeta ou de um ponto pessoal seu. Fora disso, ele está falando do coletivo, né? Então, um eclipse que fala de uma coletividade, junto com Urano, que também é um planeta da sociedade. Então, se imaginem numa lua cheia, que é uma época de expansão e pico, ápice. Então, se imagina que teremos, a lua cheia sempre dura 15 dias, até a próxima lua nova, que é no dia 19 de maio, uma lua em touro. Então, imagina que teremos os próximos 15 dias de muitos sustos, solavancos, imprevistos, surpresas não tão agradáveis assim, né? Infelizmente, pequenos e grandes acidentes, tudo típico de Urano. Muitas incertezas, coisas que estavam certas para acontecer, que viram de última hora, coisas que você nunca imaginou que ia acontecer com você, com a sua vizinha, no seu país, que acontecem e que nos deixam de queixo caído. Isso tudo é um eclipse com Urano. Então são 15 dias de incertezas, de altos e baixos, que requer de nós muita paciência, muito bom senso e bom caráter, né? E muito cuidado ao fazer coisas importantes, porque elas podem virar. Outro desafio do eclipse: a Vênus angular, portanto, muito forte, desarmônica a Netuno, igualmente angular. A Vênus está na casa 10 e Netuno na casa 7. Isso, coletivamente falando, para o Brasil é um problema para o governo, um problema financeiro, um problema da alta cúpula, é um problema nas relações internacionais. Isso qualquer governo que tivesse aí. O céu não é partidário. Fosse eu que estivesse lá, você, nosso vizinho, o governo anterior, o atual, era tudo igual. O eclipse ia falar a mesma coisa, ok? Então é assim. A cúpula não vai saber lidar direito com moeda, as coisas estão meio inseguras, o mercado está meio inseguro. Então são 15 dias para economizar. Por quê? Porque o dinheiro entra e sai de uma maneira que você não vê direito. O dinheiro entra e ele escoa de uma maneira que você não percebeu. Então é bom ter tudo anotado, ter recibo de tudo, para você poder ter o mínimo de controle. Não teremos esse controle todo, por mais que vamos nos esforçar, mas o mínimo de controle para coisas muito importantes é bom ter, né? Deixar as coisas menos importantes nos confundirem um pouco, saírem um pouco do controle. É isso que está sendo dito. E as questões internacionais da casa 7, tudo muito confuso, uns dizem sim, outros não, outros talvez. Então é um período meio nebuloso, tá? Que se deve ter cuidado com o dinheiro, com as negociações
E, sobretudo, quem faz negócios fora, com outros países, isso pode dar problema nas bolsas, né? Já tem toda essa quebradeira dos bancos com Plutão nos últimos graus de Capricórnio, desarmônico aos nodos, já tem tudo isso, isso vem agravar um pouquinho. O que tem de bom que vai nos ajudar? O Saturno harmônico aos nodos, isso é maravilhoso. E a parte da fortuna não é roda da fortuna. Roda da fortuna é o arcano do tarô. Na astrologia é parte da fortuna, ok? A parte da fortuna harmônico ao eclipse, a Sol e Lua. O que esses dois estão dizendo, tanto o Saturno harmônico aos nodos, como a parte da fortuna harmônica ao próprio eclipse, está dizendo que sim, haverá o ápice das crises ou das confusões típico de um eclipse. Sim, haverá ainda problemas financeiros, cuidado com endividamentos, né? Com negócios mal feitos, com fraudes, com negociações que você não tem muita certeza, aquilo que estava certinho para sair de última hora não sai, tem que tomar cuidado com isso tudo. Mas ainda assim, nós não perdemos o caminho. Para aqueles que usam de bom senso, para aqueles que lapidam o seu caráter, para aqueles que trabalham de uma forma organizada, tudo isso é Saturno, parte da fortuna. Os deuses, a deusa da fortuna vai nos abençoar, sabe? Então, apesar disso tudo, de termos que lidar com isso, andar num clima meio de névoa, que a gente não está vendo direito, Vênus, Netuno, né? Meio iludido, meio fantasioso, com muita expectativa. Apesar disso tudo, nós não perdemos a linha. Apesar disso tudo, nós conseguimos ultrapassar os obstáculos. Apesar do eclipse, apesar dessas configurações do céu que ocorrerão inevitavelmente e tem reflexo aqui na Terra, ainda assim se consegue superação. Agora, claro, você tem que fazer o trabalho de Saturno, você tem que ser sério, organizado, enxugar os gastos, né? Diminuir as expectativas, e aí você chega. Quem é irresponsável, enlouquecido, fantasioso, tá na outra energia, tá no Vênus Netuno. Aí a gente não pode garantir. Mas quem fizer tudo corretamente, pausadamente, uma coisa de cada vez, com paciência e boa vontade, sim, vai superar tudo. Não terá grandes contratempos, nem vai ser vítima de fraudes. Então tá dito. Espero que você tenha gostado. Se você usar direitinho as orientações do céu, você vai se dar bem aqui na Terra. Você que é novo, obrigado pela presença. Se inscreva, ative notificações para a gente ficar sempre junto. Você de sempre é uma alegria, né? Estamos sempre juntos. Comentem aqui embaixo se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões. Estou aberto aqui, vamos dialogando, trocando as nossas experiências. Muita luz para você, porque quem se concentra assim na luz, a luz nos guia. A luz aqui de dentro, sabe? Não é de fora, é aqui de dentro, nos guia. E as coisas vão dando certo. Em meio ao caos, há luz. Então, luz para você. Até a próxima.